Seu Arlindo, vamos deixar a ciência dos materiais para quem tem diploma, ok? Seu conhecimento de madeira viva é uma bela poesia, mas aqui trabalhamos com engenharia de precisão. A voz dela era lisa como um verniz novo, mas as palavras arranhavam como lixa grossa na alma. Eu senti o peso do olhar de todos na sala. Do cliente, o Sr. Barcelos, um homem rico que entendia mais de números do que de natureza. Da equipe dela, jovens engenheiros que me olhavam como se eu fosse uma relíquia empoeirada de um museu. Naquele momento, com minhas mãos calejadas pousadas sobre a planta da casa, eu não era Arlindo, o mestre carpinteiro. Eu era apenas um velho teimoso, um obstáculo pitoresco no caminho do progresso. A arquiteta Laura sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, frio como o aço das ferramentas que ela tanto prezava. E ali, naquela sala climatizada com cheiro de papel caro, o conflito que definiria o destino daquela casa milionária foi selado não com um contrato, mas com uma humilhação. Meu nome é Arlindo. Tenho 72 anos de vida, e pelo menos 58 deles dedicados à madeira. Eu não aprendi meu ofício em uma sala de aula com ar-condicionado. Aprendi sentindo o cheiro da serragem de cedro ao amanhecer. Aprendi ouvindo o estalo de uma peroba se acomodando ao ser cortada. Aprendi sentindo o peso e a textura de cada viga que ergui com minhas próprias mãos. Meu diploma foi o tempo. Minha tese de doutorado foi cada casa, cada móvel, cada estrutura que deixei de pé, resistindo a décadas de sol e chuva. Não tenho nada contra a tecnologia, entenda bem, mas acredito que ela é uma ferramenta, não a artesã. O artesão precisa ter a sensibilidade que máquina nenhuma consegue replicar. Antes de continuar essa história, que me custou algumas noites de sono, eu queria agradecer ao canal A Carta na Manga por me dar a chance de compartilhar o que aconteceu. É um espaço para gente como eu, que acredita que a experiência gravada na pele vale tanto quanto a tinta no papel. Se você também valoriza a sabedoria que vem com o tempo, já se inscreve aí e me dá essa força. A minha história é a prova de que, às vezes, o conhecimento mais antigo é a tecnologia mais avançada que existe. A construção da injustiça começou no primeiro dia em que pisei no canteiro de obras daquela casa no alto da colina. O projeto de Laura era, admito, impressionante. Linhas retas, vidro por toda parte, uma integração com a paisagem que no papel parecia perfeita. Mas o coração do projeto era uma enorme viga mestra de madeira maciça que atravessaria o vão livre da sala principal, um colosso de quase 15 metros. Ela queria uma madeira importada, uma espécie escandinava tratada em estufas computadorizadas, seca a um nível de umidade específico que seu software dizia ser o ideal. Desde o início, meu instinto gritou. Eu conhecia aquela terra, conhecia o mormaço que subia da mata depois da chuva, a forma como o ar ficava pesado e úmido por meses a fio. Eu peguei uma amostra da madeira que ela especificou. Era leve demais, morta. Não tinha o cheiro denso e oleoso das nossas madeiras nativas, como a aroeira ou o ipê, que aprendem a viver com a nossa umidade desde que são sementes. Levei minhas preocupações a ela, de forma respeitosa. Doutora, Laura, eu disse, segurando a prancha importada em uma mão e um pequeno pedaço de braúna que eu carregava no bolso na outra. Essa madeira aqui é bonita, mas não tem alma. Ela não sabe como se comportar no nosso clima. Com as chuvas que temos aqui, ela vai inchar. Vai beber a umidade do ar como um viajante sedento. E quando o sol vier, ela vai encolher. Uma viga desse tamanho, trabalhando sob tensão, vai criar uma força que seu software não calcula. Ela precisa respirar. Ela me olhou por cima da armação, dos óculos de grife, o tablet sempre em mãos, exibindo gráficos e cálculos complexos. Seu Arlindo, os dados de dilatação e retração estão todos aqui. A peça será selada com um polímero de alta performance.
A física não mente. Eu insisti, com a paciência de quem ensina um neto a segurar um martelo. Doutora, a física pode não mentir, mas ela conta só uma parte da história. A natureza tem suas próprias leis. A madeira está viva, mesmo depois de cortada. Ela guarda memórias da floresta, da chuva, do sol. Selar ela com plástico só vai fazer com que ela sufoque. E uma hora ela vai se rebelar. Ela ria. Não uma risada maldosa, mas algo pior. Uma risada condescendente, divertida, como se eu fosse um contador de fábulas. A equipe dela adotou a mesma postura. Eu me tornei o poeta da madeira, o encantador de árvores. Meus avisos eram recebidos com sorrisos e tapinhas nas costas. O ápice foi naquela reunião com o cliente, o momento que descrevi no início. Eu preparei um pequeno relatório, nada técnico, apenas com observações de projetos antigos, fotos de como a madeira nativa se comportava bem em condições parecidas. Tentei argumentar que poderíamos usar uma linda viga de ipê roxo, de uma fonte sustentável, que além de mais segura, contaria uma história sobre a nossa terra. Foi quando ela me cortou com aquela frase fatal. Seu conhecimento de madeira viva é uma bela poesia, mas aqui trabalhamos com engenharia de precisão. Ela pegou o meu relatório simples, sem ler, e o colocou de lado na mesa como quem descarta um folheto de propaganda. Naquele momento, eu entendi que não havia espaço para o meu conhecimento ali. Fui relegado a supervisionar a montagem do piso, um trabalho menor, longe da estrutura principal. Vi, com o coração apertado, a viga escandinava ser içada e fixada no lugar. Era um caixão pálido e sem vida no coração de uma casa que deveria pulsar. 6 meses se passaram. A casa ficou pronta. Foi fotografada para revistas de arquitetura e se tornou o novo cartão de visitas de Laura. O Sr. Barcelos, o dono, deu uma festa de inauguração. Eu não fui convidado. A estação das chuvas veio, e veio com uma fúria que não se via há anos. Temporais que pareciam querer lavar a colina inteira. E então, numa terça-feira cinzenta, meu telefone tocou. Era o mestre de obras, um homem bom que sempre me tratou com respeito. A voz dele era puro pânico. Arlindo, pelo amor de Deus, vem pra cá. A casa gemeu. Eu não precisei de mais explicações. Peguei minha velha caminhonete e dirigi sob a chuva torrencial. Ao chegar, a cena era de caos controlado. Laura estava lá, pálida como um papel. O cabelo perfeitamente alinhado, agora grudado na testa pela chuva e pelo suor. Engenheiros da seguradora, da construtora, todos falavam ao mesmo tempo, apontando para plantas e tablets. E então eu vi a crise. Não era uma rachadura, era uma fratura exposta na casa. Começava no encontro da viga mestra com a parede principal e descia sinuosa e brutal até o piso de mármore, que também havia se partido. O estalo que o mestre de obras ouviu fora o grito da madeira. A viga importada, sufocada pelo selante e saturada pela umidade implacável, inchou com uma força descomunal, empurrando a alvenaria, torcendo o aço, rompendo tudo em seu caminho. A engenharia de precisão havia sido derrotada pela simples e teimosa vida da madeira. Eles discutiam soluções desesperadas, escoras de metal, injeções de resina, até mesmo a demolição parcial da ala principal. O custo seria astronômico, o escândalo imensurável. Laura andava de um lado para o outro, o celular na orelha, a voz antes tão firme, agora era um fio trêmulo. Seu mundo de cálculos perfeitos havia rachado ao meio, junto com a casa. Foi o Sr. Barcelos, o cliente, que me viu parado perto da porta, observando a cena em silêncio. Seus olhos, antes cheios de admiração pela arquiteta, agora carregavam uma mistura de pânico e arrependimento. Ele caminhou até mim, a chuva, batendo no telhado de vidro como 1.000.000 de dedos nervosos. Arlindo, ele disse a voz baixa,
Você avisou. Eu me lembro. Você... Você sabe como consertar isso? Todos na sala se calaram. Os engenheiros, a equipe e a própria Laura, que se virou para me encarar. Seu rosto era uma máscara de derrota. Naquele momento, o status de todos naquela sala foi zerado. Diplomas, prêmios, softwares, nada daquilo importava diante da ferida aberta na estrutura. A única coisa que importava era saber o que fazer. Eu não respondi ao Sr. Barcelos com palavras, apenas assenti lentamente com a cabeça. Era a hora de sacar a minha carta na manga. Fui até minha caminhonete e abri a velha caixa de madeira que sempre me acompanha. Dentro dela não havia ferramentas elétricas barulhentas, mas peças de aço forjadas pelo meu pai. Plainas de madeira que se ajustavam à minha mão como uma luva, formões com o fio tão preciso que poderiam cortar um fio de cabelo. Eram ferramentas que sabiam ouvir a madeira. Voltei para dentro da casa e, sem pedir licença a ninguém, pedi que trouxessem um andaime. Subi até a viga. Todos me observavam em um silêncio sepulcral. Eu encostei meu rosto na madeira fria e úmida. Fechei os olhos. Eu podia sentir a tensão nela, uma força bruta e desesperada querendo se expandir. Ela estava doente, sufocada. Minha resposta silenciosa não seria lutar contra essa força, mas dar a ela um caminho. Eu não iria enfraquecer a viga. Eu iria ensiná-la a respirar de novo. A técnica que eu usei é algo que aprendi com um velho mestre, filho de imigrantes japoneses, que trabalhava com templos. É uma arte chamada Kigumi, que em sua essência entende que a madeira se move e cria encaixes que permitem essa movimentação sem comprometer a força. Mas eu apliquei um princípio derivado, criando o que chamei de juntas de alívio. Com um marcador fino, tracei linhas quase imperceptíveis em pontos estratégicos da viga, onde a tensão era maior. E então, com um formão fino e um martelo, de madeira, comecei meu trabalho. Não era um trabalho de força, era de precisão. Cada golpe era calculado, cada lasca de madeira removida tinha um propósito. Eu estava criando microcanais, sulcos internos e ocultos, que permitiriam à madeira expandir e contrair milimetricamente, sem transferir essa pressão brutal para o resto da estrutura. Onde a viga encontrava a alvenaria, usei uma técnica de encaixe cônico, quase invisível a olho nu, que absorveria o movimento como uma junta de dilatação natural. Era uma cirurgia delicada. O som na sala era apenas o toque, toque, toque rítmico e suave do meu martelo. Era o som da experiência, era o som do respeito pelo material. Em 2 horas de trabalho focado, eu havia criado uma rede de alívio por toda a viga, sem alterar em nada sua aparência estética. Ela continuava a mesma peça imponente de antes, mas agora ela podia respirar. Quando desci do andaime, o silêncio na sala era diferente. Não era mais um silêncio de pânico, mas de assombro. Um dos jovens engenheiros, que antes me olhava com desdém, aproximou-se da viga, tocou-a e olhou para mim com uma admiração que valia mais do que qualquer pagamento. É genial, ele gaguejou. Isso não está em nenhum software. É orgânico. O Sr. Barcelos se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse alto e claro, para que todos ouvissem. Nós deveríamos ter ouvido o Senhor desde o primeiro dia, seu Arlindo. O erro não foi da casa. O erro foi nosso, de não darmos valor ao conhecimento verdadeiro. O golpe final para Laura não veio de mim, veio do cliente. Ele se virou para ela, a decepção gravada em seu rosto. Laura, o trabalho do seu Arlindo salvou meu investimento e minha casa. Quanto ao seu contrato de engenharia de precisão, meus advogados entrarão em contato. Eu não senti prazer em vê-la derrotada, apenas uma melancolia. Ela, com todo o seu conhecimento teórico, esqueceu a lição mais básica: ouvir. A natureza sempre fala com quem se dispõe a escutar.
A viga, agora aliviada de sua pressão, começou a se assentar. A rachadura na parede não aumentou mais. Pelo contrário, com o tempo e a secagem natural, ela até diminuiria, tornando o reparo da alvenaria uma tarefa simples. A estrutura estava salva, não por polímeros ou cálculos complexos, mas por uma técnica ancestral que entendia a alma de uma árvore. Meu pagamento não foi um cheque. Foi o olhar de respeito no rosto de cada pessoa naquela sala. Foi a inversão completa do status. O velho carpinteiro, o poeta da madeira, era agora o único que tinha a resposta. Naquela noite, voltei para minha oficina. O cheiro de cedro e serragem me acolheu como um velho amigo. Eu olhei para minhas mãos, para as linhas e calos que contam a história da minha vida. Cada corte, cada farpa foi uma lição. O que aconteceu naquela casa não foi uma batalha entre o velho e o novo, entre a tradição e a tecnologia. Foi uma lição sobre humildade. A verdadeira sabedoria não está em saber todas as respostas que os livros e os computadores dão. Está em saber fazer as perguntas certas ao material que você tem em mãos. Está em respeitar a história que cada veio de madeira conta. Uma história escrita por décadas de sol, vento e chuva. Um software pode calcular a resistência de uma viga, mas não pode sentir sua sede, sua memória, seu desejo de se mover e respirar. A engenharia mais precisa de todas é aquela que entende e trabalha em harmonia com a natureza, não a que tenta aprisioná-la. A casa na colina está firme e forte hoje. Dizem que a rachadura reparada se tornou uma espécie de cicatriz de honra, uma lembrança de que a perfeição, às vezes, está em aceitar as imperfeições e a força da vida. Essa foi a minha história. E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo têm uma parecida. Um momento em que sua experiência, sua carta na manga, foi a única coisa que pôde resolver uma crise. Eu adoraria ler sobre isso. Deixem suas histórias aqui nos comentários. E se você acredita que a sabedoria, construída com as mãos, merece ser compartilhada, se inscreva no canal para ouvir mais relatos como o meu. Muito obrigado por me ouvirem.